ansioso pela aula. Professor, acho que todos conseguiram entrar, sim. Tem gente aqui pedindo para entrar ainda, eu só estou esperando que o pessoal está entrando, gente. Eu já aceitei todo mundo, mas tem gente entrando ainda. Ok, gente, vamos começar e quem tiver que entrar aí, o pessoal entra depois sem problemas. Estão me ouvindo, perfeito? Sim, professor. Tá bom, obrigado. Então, vamos lá. A gente vai continuar falando aí da parte de farmacoeconomia. Então, qual é a política que é adotada para a regulação de preço? Como é que define o preço do medicamento no mercado? Como é que esse medicamento chega num preço máximo ao consumidor para chegar numa drogaria? Gente, existe um preço máximo, que o medicamento tem preço tabelado, existe um preço máximo. Quem quiser vender pelo preço abaixo daquilo, quiser dar de graça o medicamento, é outra história, mas existe todo e qualquer medicamento tem um preço máximo de consumidor, é o preço máximo que pode ser vendido. Acima daquele preço é tabelado, acima daquele preço a pessoa está infringindo a legislação. Mas quer dar tantos por cento de desconto, quer dar de graça, quer compra 3, pague 2, é o problema da drogaria aí, é política de cada um que vai estar fazendo isso, tá? O laboratório pode vender isso com bonificação, pode dar um monte de desconto, mas ninguém pode cobrar o preço máximo do que você tem numa tabela. Tá? Então, como é que é feito o preço de medicamentos utilizando a farmacoeconomia? Então, ele vai comparar dois medicamentos. Então, ele vai verificar esse novo medicamento, ele é muito diferente de um outro que já tem aquela indicação. Por exemplo, eu falei na semana passada do inibidor da ECA. Então, se eu estiver tentando desenvolver um novo inibidor da ECA, esse novo medicamento, ele é muito diferente daquele que já existe? Sim ou não? Ele tem já o mesmo mecanismo de ação. Então, o que acontece? Não adianta você querer liberar um novo inibidor da ECA no mercado que custa 10 vezes mais, que custa 3 vezes mais, que custe o dobro daquele que já existe. Então, se ele tem a mesma indicação, o mesmo mecanismo de ação, você vai fazer ele como comparador. Então, eu estou fazendo um novo, eu vou comparar ele com o Captopril, o preço do Captopril, o preço do Enalapril. Por quê? Porque eles têm o mesmo mecanismo de ação. Agora é uma droga nova, um novo mecanismo de ação. A gente não trabalha com esse medicamento, não tem nada similar no nosso país. Então, o que a agência reguladora de medicamentos faz? Ela vai buscar o preço, ela vai definir o preço desse medicamento com base com o que a gente tem aí em 9 países diferentes, tá? Então, verifica qual é o preço desses 9 países, baseado nisso, ela faz aí uma estimativa de preço médio do que é produzido, do que é cobrado em outros países, tá? Então, existe uma câmara que é o CEMED, a CEMED está dentro da vigilância sanitária, está dentro do Ministério da Saúde, é ela que é a responsável aí por esse registro de preço. Então, algumas questões farmacoeconômicas aí, né? Qual é a melhor droga para um determinado paciente? Então, a gente discutiu protocolos de uso, lembrem lá dos protocolos de uso, né? O paciente que vai trocar aquela prótese, qual que é a melhor droga que eu tenho para determinado tipo de paciente?
Que droga que eu vou incluir no protocolo médico? Vou trabalhar com todas? Não vou trabalhar com todas? Vou selecionar a mais cara, a mais barata? O que eu vou fazer aí? Qual que eu vou ter? Qual que eu vou ter uma melhor resposta? O Guilherme está perguntando aqui, quando eles comparam o preço entre os países, eles levam em questão o valor da moeda local? Sim, com certeza, faz a conversão da moeda local. Guilherme, sim, eles utilizam isso, tá? Qual é o custo por qualidade de vida por uma droga? A gente vai falar sobre qualidade de vida daqui a pouco, alguns slides para frente. Qualidade de vida a gente vai discutir daqui a pouco. Qual é a melhor droga para uma indústria farmacêutica desenvolver ou um país investir? Então, a gente viu tudo isso lá no comecinho desse semestre. A indústria não vai estar fazendo desenvolvimento de uma droga que não vai ter população, ela gasta muito dinheiro, a gente viu tudo isso, muito dinheiro investido naqueles ensaios clínicos. Então, a indústria não vai ficar fazendo desenvolvimento de uma droga, eu até dei o exemplo, não sei se vocês vão lembrar, para um país pobre. Então, vai ficar desenvolvendo droga para malária. Para que eu vou desenvolver droga para malária? Malária é doença de país pobre. País pobre não tem dinheiro para comprar remédio. Ok? Então, o que ela vai estar desenvolvendo aí? Né? Então, eu vou estar investindo numa droga para controle da hipertensão arterial. Eu tenho tanto medicamento para controle da pressão, mas tanto medicamento para controle da pressão, a não ser que seja um mecanismo totalmente diferente do que já existe. Aí tudo bem. Mas eu vou desenvolver um novo inibidor da ECA, eu vou fazer estudo clínico de fase 1, fase 2, gastar uma fortuna com tudo isso. Vale a pena ou não vale? Está um ponto de interrogação bastante grande. Que resultado que eu tenho para o paciente de diferentes modalidades de tratamento? Então, a gente viu alguns exemplos. Se eu usar aquela prótese A ou prótese B, qual é o resultado que eu tenho? Então, eu preciso ter essa resposta para eu fazer essa definição do como que eu vou trabalhar ou não. Então, o estudo farmacoeconômico ele tem sido principalmente realizado pela indústria farmacêutica. Então, principalmente quem faz isso é a indústria, certo? Algumas companhias elas têm uma unidade interna de farmacoeconomia. Então, dentro da indústria tem um local específico de farmacoeconomia. E outras têm relações privilegiadas com departamentos acadêmicos. O que é importante? Tem umas que têm contratos com algumas universidades para fazer o desenvolvimento desses estudos farmacoeconômicos. Muitas vezes, os estudos que são feitos com as universidades, eles são mais valorizados do que o estudo que não é feito com a universidade. Por quê? Imagine eu, indústria farmacêutica, eu vou soltar um artigo farmacoeconômico falando mal do meu medicamento, que o meu medicamento farmacoeconomicamente ele não é viável? Não. Então, eu acabo selecionando o quê? Selecionando aqui. Eu acabo fazendo isso com a academia que a gente fala, né? com a universidade. Por quê? Porque aí o meu estudo vai ter muito mais veracidade. Tá? O meu estudo vai ser muito mais fidedigno, porque ele não vai conseguir publicar uma coisa que ou deixar de publicar um resultado que teve. Se o resultado diz que farmacoeconomicamente ele não é viável, ele vai ter que publicar isso ou retirar o medicamento dele do mercado. Tá? Então, isso é bastante importante. O pessoal acaba dando muito mais valor quando faz esse tipo de estudo junto com as universidades. Então, aonde que pode aplicar esses estudos farmacoeconômicos? Então, eu fiz o estudo farmacoeconômico, eu vou utilizar ele para quê? Então, por exemplo, na fixação de preços. Então, a gente viu lá, como é que eu vou fixar esse preço? Não adianta, eu fiz um estudo farmacoeconômico, não adianta colocar o preço lá em cima desse medicamento. Lembra do risco-benefício? A gente comentou um pouco. Deixa eu ver se eu consigo voltar aqui alguns slides. Não, tá para frente, só um minuto.
Cadê você? Cadê você? Cadê você? Cadê você? Professor, eu acho que o senhor ainda não comentou do risco e benefício. O senhor tinha Tô me vendo, falado na última eu tô aula. confundindo. Eu tô confundindo com o pessoal da manhã. Deixa eu só ver se tá mais para frente esse slide, aí eu falo. Tá mais para frente, então esquece. Ele tá para frente, eu vou falar isso hoje. Aqui eu já dei aula desse assunto, eu já dei aula para a turma da manhã, então eu tô confundindo com o pessoal da manhã aí. Tá? Então a gente vai verificar essa relação aí de fixação de preço, a relação de custo-benefício. Vou mostrar ainda hoje na aula para vocês. Tá? Também negociar preço com a autoridade sanitária, quer dizer, quanto que eu vou cobrar, quanto que eu não vou cobrar. Esses estudos farmacoeconômicos, eles são bastante importantes para fazer essa discussão aí com vigilância sanitária, com o Ministério da Saúde, como é que ele vai estar trabalhando em cima disso tudo. Um exemplo que eu tenho para dar, então eu trouxe um exemplo aqui. Então eu tenho um artigo que foi publicado num jornal bastante importante aí, um jornal bem conceituado no mundo, que ele mostra o quê? Ele mostra o custo do medicamento, né, o custo do tratamento estimado para 8 semanas aí de tratamento do câncer coloretal metastático. Então, estou tratando uma mesma patologia, mesmo perfil de paciente, durante 8 semanas e quais são as drogas que ele pode estar utilizando. Então, eu tenho aqui o custo dessas drogas. A Mayo Clinic aqui é uma clínica bastante conceituada que tem no mundo aí, tem na Inglaterra aí, é uma clínica bastante conceituada e ela usa para tratamento dessa patologia, ela usa um bolus mensal de fluoracil mais leucovorina. Quanto que custa isso? $63. Então, eu tenho tratamento para essa patologia que pode custar $63 até quase $31 mil para tratar essa mesma patologia. É óbvio que são medicamentos diferentes, não é o mesmo medicamento. Aqui é fluoracil mais leucovorin e aqui é irinotecano mais cetuximab. Então, são tratamentos diferentes para a mesma patologia. Qual deles eu vou utilizar? Então, de novo, temos que fazer o quê? Fazer aquele protocolo de uso. Não dá para eu querer tratar todo mundo com esse daqui, mas também será que eu não posso ter um perfil específico de paciente que eu possa utilizar isso? Ou será que eu vou usar, vamos tratar todo mundo com esse, mas esse aqui, de repente, tem muito efeito colateral, aí o paciente vai ter que ficar internado por causa desse efeito colateral, ou esse aqui, o paciente tem muita náusea, tem muito vômito, o que vai acontecer? Vai ter que dar um outro tratamento para esse paciente. Lembrem o que a gente comentou, farmacoeconomia não é só o preço do medicamento, tem muita coisa envolvida por trás disso. Então, aqui a gente está vendo o preço da droga, quanto custa e qual delas eu vou utilizar para tratar exatamente a mesma patologia. Outros exemplos. Eu tenho exemplo aqui, um paciente com convulsão. Então, o paciente utilizava um medicamento de referência. Lembrem lá do que a gente falou, medicamento de referência no ano passado, né? Referência, inovador, medicamento genérico, medicamento similar. Então, o paciente estava tomando um medicamento inovador e aí ele trocou o inovador por um genérico e passou a ter convulsão. Com o inovador ele não tomava, com o genérico ele passou a ter convulsão. Mas genérico não fez biodisponibilidade, bioequivalência, por que está tendo isso? Ok? Então, teve uma diferença aí na produção. Outro exemplo, um exemplo que é feito com antibiótico aqui, um antibiótico de uso único e exclusivamente intra-hospitalar. Piperacilina mais tazobactam. Então, a gente usa isso somente dentro do hospital. Então, imagine um paciente com uma infecção hospitalar, uma infecção grave, e esse paciente está tomando um antibiótico, e esse antibiótico aí tem 16% na redução da atividade quando compara com o medicamento de referência. Então, ele não está fazendo o mesmo efeito do medicamento de referência. E aí, como é que a gente vai trabalhar com isso? Aqui é um trabalho bem interessante que foi feito com vancomicina. Então, o que acontece? Vancomicina é um outro antibiótico que a gente usa para uma infecção hospitalar, por Staphylococcus aureus, tal. A gente vai ver esse tipo de indicação no ano que vem, vocês terão aula de antibiótico comigo no ano que vem. E aí, o que acontece? Ele dá bastante reação adversa, mas olha que interessante.
Então, dos 98 pacientes que fizeram o estudo, 27% apresentaram reação adversa, 18% tiveram insuficiência renal, 7% trombocitopenia, 2% neutropenia e assim por diante. Isso aqui é possível do próprio medicamento causar, mas esse especificamente do lote que eles estavam utilizando estava tendo uma porcentagem maior do que o recomendado, do que o indicado na bula. Ok? E aí, pode usar esse medicamento? Não pode? Como é que o pessoal vai trabalhar com isso, certo? Então, eles verificaram que houve uma alteração no processo de purificação dessa droga. Tendo essa alteração, foi por isso que aconteceu esses efeitos adversos. Então, aqui está o que o Gabriel tinha falado. Realmente não tinha dado ainda, para mim eu já tinha passado, mas eu me confundi com o pessoal da manhã. Então, o básico que eu faço, o basicão, quando eu falo de estudos farmacoeconômicos, eu vou olhar duas coisas. Vou olhar o benefício versus o custo. Então, imagina que eu estou comparando dois medicamentos. Estou comparando um medicamento novo com outro que já existe. É aquele inibidor da ECA novo com aquele captopril que já existe. Então, estou comparando um com o outro. Quando eu comparo os dois, se esse novo medicamento ele for melhor, ele é melhor do que aquele, mas ele custa mais caro do que o captopril, então esse novo é melhor, mas ele custa mais do que o captopril. Então eu tenho que parar e fazer uma avaliação mais profunda que a gente vai ver aí em diante. Agora, se esse medicamento novo ele for melhor e custa menos do que o captopril, não vamos nem discutir, né? Ele é melhor e custa menos do que o outro, então eu vou ficar com ele. Agora, se ele tem exatamente o mesmo benefício, os dois trazem exatamente o mesmo benefício, e esse novo custa mais, então eu não vou nem discutir. Ele tem o mesmo benefício, mas custa mais, e não é ele que eu vou ficar. Não vou trabalhar com ele. Ele tem o mesmo benefício, os dois trazem a mesma resposta, mas ele custa menos. Se custa menos, eu vou ficar. Ok? Então tem o mesmo benefício, mas custa menos. E assim por diante. Se o benefício dele é menor, ele traz menos resposta para o paciente do que aquele outro e custa mais, não vou nem discutir, né, gente? Ele é mais caro e tem um benefício menor ainda, não vou ficar com ele. Ele tem um benefício menor, mas custa menos, eu vou fazer uma avaliação mais criteriosa. Então, esse é o chavão grosso que eu tenho aí para fazer a avaliação farmacoeconômica. E para poder fazer essas avaliações farmacoeconômicas, a gente tem que abrir mão de alguns dados de custos. Então, vocês vão verificar que tem custos que são mais fáceis da gente calcular e custos mais difíceis. Os custos diretos e indiretos são custos mais fáceis da gente calcular. Então, o que é um custo direto? Quanto custa um remédio? Quanto custa uma consulta? Certo? Quanto custa um exame, um procedimento ambulatorial? Esse paciente vai ter que ficar em casa, quanto custa um home care em casa? Esse paciente vai para o médico, vai ter que fazer um exame, tem que ficar o dia inteiro fazendo o exame, isso tem que entrar no custo, porque ele está fora o dia inteiro. Então, quanto custa a alimentação? Ele vai de carro, ele vai de ônibus? Parece uma coisa que a gente acaba não pensando que isso tem que entrar no custo do medicamento, mas isso tem que entrar no custo daquele medicamento quando imaginando eu como secretário de saúde, eu como Ministério da Saúde, eu vou dizer, fico com esse medicamento ou fico com aquele? Né? É esse ou é aquele? Não, esse aqui é muito mais barato. A gente vai ver exemplos ainda hoje, tá? Bem legais. Esse aqui é muito mais barato, mas esse daqui, e o outro que é mais caro, em contrapartida tem menos efeito colateral, o paciente não precisa ficar internado, etc, etc. No final das contas, ele acaba saindo mais barato. Então, esses custos têm que entrar. O paciente vai tomar uma droga, é de uso somente intra-hospitalar, ele vai ter que ficar internado. Não, é um paciente que vai fazer o uso no hospital dia. O hospital dia é um paciente que vem, ele interna, aspas, naquele dia, é uma internação. Ele interna, toma o medicamento e vai embora, por isso que chama de hospital dia. É só para aquele momento que ele vai tomar o medicamento. Então, ele interna, é igual uma quimioterapia. Ele vai para o hospital, faz o ciclo dele de quimioterapia e vai embora para casa. Ok?
Então, uma reforma para casa na adaptação ao paciente. Então, é um idoso, é um paciente que perdeu mobilidade, é um paciente que tem que fazer uma amputação, você tem que fazer toda uma adequação dentro da sua casa, dentro do banheiro, mora num sobrado, vai ter que trazer toda a estrutura do quarto daquele paciente para o andar de baixo. Tudo isso tem que ser levado em consideração quando eu penso em alguma patologia e medicamento que eu vou estar utilizando para aquela patologia. Custos indiretos. Essa pessoa deixou de trabalhar. Ela deixou de trabalhar, mas ela levou um atestado. Se ela levou um atestado, o empregador vai ter que pagar pelo dia dela. Ela não produziu nada, ela não fez nada, mas vai ter que pagar porque ela trouxe um atestado. A pessoa tem uma queda da produtividade do trabalho, está recebendo auxílio-doença, recebendo uma aposentadoria por invalidez, tudo isso tem que entrar no custo da avaliação daquela determinada patologia. Lembrem do primeiro exemplo que a gente discutiu. O primeiro exemplo que a gente discutiu foi o exemplo do paciente com hipercolesterolemia. Né? Então, vamos ficar com aquele que é mais barato, mas lembrem, qual é o final que eu tenho com uma hipercolesterolemia não tratada? Esse paciente pode ter um AVC, pode ter um infarto, ou ele vai ter uma queda na produção do trabalho, esse paciente, de repente, vai ficar inválido, pegou um AVC, enfim, vai ficar inválido para o resto da vida, quer dizer, vai ter que pagar uma aposentadoria para ele. Então, isso entra no custo daquela doença. Isso é super importante. São custos fáceis de calcular, é fácil a gente ter um valor, mas lembrar de tudo isso, fazer o cálculo de tudo isso não é uma coisa muito fácil, tá? E custo intangível é um custo praticamente a gente não consegue medir, né? Então, eu perdi minha mãe, eu perdi meu pai, quanto custa tudo isso? Quer dizer, o meu sofrimento pessoal, né? A minha depressão que eu tô, quanto custa tudo isso? Quanto custa o sofrimento? Quanto custa a dor? Então, são coisas bastante difíceis da gente calcular aí, mas tem que entrar no custo total do tratamento daquela patologia. Deixa eu voltar aqui, esse avalia-se aqui, é o que a gente vai começar a ver agora, que tipo de estudos eu posso utilizar para fazer esta avaliação aqui. Então, a gente vai falar hoje aí basicamente desses 4 tipos de análise farmacoeconômica. Vamos começar aí com custo minimização. Custo minimização é um custo difícil da gente fazer, porque é difícil a gente ter 2 medicamentos que tragam exatamente a mesma resposta. É difícil de fazer. 2 medicamentos que tenham exatamente a mesma resposta. Mas, certo, a gente vai ver alguns exemplos aí, tá? Então, eu estou comparando 2 terapias alternativas somente em termos de custo. Por que somente custo? Porque o resultado que está esperando é basicamente o mesmo, tá? Então, vamos lá. O que acontece? O que eu tenho aqui? Eu tenho o paciente, vou tratar esse paciente aí com uma tromboembolismo venoso, uma doença chamada TEV, tromboembolismo venoso. Muitos pacientes com COVID estão tendo TEV, tá? Estão tendo exatamente isso. Por isso que o pessoal está falando muito de anticoagulante aí. Esses medicamentos que eu estou mostrando para vocês são anticoagulantes. E o pessoal tem utilizado muito isso para tratamento de TEV. Então, o que acontece? Eu preciso tratar o paciente com uma heparina, tá? Com anticoagulante. Eu tenho 2 tipos de heparina. Eu tenho uma heparina não fracionada e tenho uma heparina de baixo peso molecular. São 2 heparinas diferentes. Tanto uma quanto a outra, eu vou ter que fazer o tratamento para 14 dias. Então, não olhando para essa segunda linha, se eu olhar para essa, para mim, tanto faz uma como a outra, olhando para isso somente, porque as 2 são 14 dias, ok? A heparina não fracionada, olha que coisa importante, ela é de uso endovenoso. Eu uso uma ampola por dia, um frasco por dia. Essa heparina de baixo peso molecular, eu uso uma seringa a cada 12 horas. Então, eu uso 2 seringas por dia. Olhando para isso, olhando somente para isso, qual dos 2 vocês ficam? Com a heparina EV ou a de baixo peso molecular? A EV, professor. EV. Isso. Olhando só para isso, eu fico com a EV. EV também. Isso, perfeito. E
Só que está faltando algumas coisas aqui. O que está faltando aqui, gente? Está mais para baixo, mas o que vocês podem me dizer que está faltando de informação aqui? Uma informação extremamente importante que é... O preço. O preço. Ok. Então, para quem pediu, estou dizendo, uma ampola dessa heparina não fracionada, que é EV, uma ampola custa R$ 7,76. A heparina de baixo peso molecular, ela custa R$ 15,95. Vocês ficam com a não fracionada ou com a de baixo peso molecular? Ainda com a EV. Não fracionada, óbvio. Meio óbvio. EV. Por quê, gente? 7,76 é uma por dia, pego 7,76 e multiplico por 14. 7,76 vezes 14 dá 108. Esse aqui é uma seringa a cada 12 horas. Então, você 2 seringas, 15,95 vezes 2 seringas por dia, vezes 14 dias. Dá 446,60. Então, teoricamente, eu ficaria com a heparina não fracionada. É isto que o administrador ou quem cuida do dinheiro no hospital faz. Ele vai ver o preço. Olha o preço disso e olha o preço daquilo. Esse é muito mais barato do que aquele. Porém, tem uma coisa bem importante aí. O que está faltando? Reação adversa? Não, porque os dois têm o mesmo mecanismo de ação. Então, a reação são bastante similares. Pode falar. Quem falou alguma coisa a mais? Eu diria que... A dosagem é a mesma, professor? Então aqui eu já estou dizendo. Aqui já estou dizendo de acordo com a dosagem. Então, a dosagem é para usar uma só dessa por dia e 2 por dia. Então, a conta eu já fiz de acordo com a dose que ele precisa. Tá bom? Mas aí todo o resto. Por exemplo, você usa uma ampola para o paciente. Aí o que mais você vai usar? Essa ampola ela pode ser dada intramuscular? Não, ela é endovenosa. Endovenosa. Então, ela precisa ser diluída. Ela vai ser diluída em alguma coisa. Aí entra todo aquele custo que a gente conversou lá atrás, de equipo, a bolsa, aonde eu vou diluir isso e tudo mais. Ok, perfeito. Não sei. Ó, a Joana também está perguntando a mesma coisa. Como vai ser feita a infusão dessa medicação? Ela colocou no chat. Perfeito, Ana, enfim, quem pensou um pouco nisso também. Então, gente, é um medicamento de uso endovenoso. Então, primeira coisa, é uso endovenoso. Se ele é uso endovenoso, o que acontece? Eu preciso de equipe, eu preciso de soro, isso vai numa bomba de infusão, então eu preciso usar uma bomba de infusão que é um equipamento específico. É específico. Preciso de energia elétrica, porque esse equipamento vai numa tomada. Preciso da enfermeira para preparar tudo isso. Ok? Então, eu tenho outros custos que estão fora o uso único e exclusivamente do medicamento. Não é só o preço do medicamento. Além do que, assim, esse medicamento aqui, ele é um medicamento endovenoso. Esse aqui é um medicamento que você faz uma aplicação subcutânea. Então, o que acontece? Vamos imaginar também o perfil do paciente. Se eu tiver um paciente que é um paciente que está hemodinamicamente estável, o paciente está bem, ele está lá internado só porque ele precisa usar esse medicamento, está com uma suspeita de um tromboembolismo aí, está com uma suspeita de TEB por conta de um COVID, por exemplo, eu não preciso manter o paciente internado para tomar isso. O que eu posso fazer? Eu mando o paciente para casa e ele faz uso disso em casa, mas ele só vai poder fazer uso disso em casa deste daqui. Este daqui, se ele precisar, obrigatoriamente ele tem que estar internado, porque é uso endovenoso, vai numa bomba de infusão, demora uma infusão, tem que trocar esse frasco a cada 6 horas, essa solução, quer dizer, tem todo um critério para você fazer. É um frasco por dia, mas vão 4 bolsas de soro por dia, então são mais seringas, mais agulhas, etc, etc, etc. Então, o que acontece? O que eu tenho aqui? Eu tenho que para este daqui, esse paciente já está internado. Estou chutando R$100, um valor super barato aqui, tá? Um valor irrisório. Estou chutando, só chutando realmente para a gente poder fazer uma conta. Então, vai gastar 100 por dia de internação, são 14 dias, então são 1.400 que ele vai gastar com a internação. Para esse daqui, eu não preciso manter ele internado. Ele pode usar em casa. Além do que... Esse daqui, lembra que é endovenoso, tem o custo com a infusão. Estou chutando e chutei super baixo. Preciso atualizar esses valores no meu slide, que esse slide é antigo.
tá? Então, são R$300 aqui de infusão. Então, quanto é que eu gasto com esse daqui? Eu gasto 108 do medicamento, mais 1.400 da internação, mais 300 da infusão. No final das contas, quanto é que eu vou gastar com esse? 1.800. E com esse daqui? Eu não preciso internar e não tem infusão, então é só o preço do medicamento. Qual dos dois está mais barato no final das contas? A de baixo peso molecular. Não sei se vocês conseguiram captar, gente, isso é super importante. O administrador, de novo, o administrador, ele vai olhar isso daqui. Ele vai dizer, isso aqui é só um por dia, isso aqui são dois. Imagina, eu não vou nem me estressar, é com esse que eu vou ficar. Ok? Então, isso é o papel do administrador, só que ele não conhece a parte técnica, né? Se não for um administrador farmacêutico, ele não conhece a parte técnica envolvida. Então, ele tem que entender essa parte técnica para ele saber o que ele vai fazer. Ok? Então, eu posso ter esse preço aqui totalmente mascarado, porque esse é o preço, né? O que eu falo, é o custo, não é o preço do medicamento, é o custo do medicamento, é quanto que ele paga. Agora, e o tratamento inteiro, ou melhor, quanto eu vou fazer nisso tudo? Agora, vamos pegar um outro perfil de paciente. Então, se eu tenho um paciente, por exemplo, que esse paciente é um paciente, vou pegar o exemplo do COVID de novo, mas a gente usa isso para muitas outras doenças, é um paciente COVID, mas é um paciente muito grave, é um paciente que está internado, está dentro de uma UTI e não tem previsão de alta. Então, gente, se é um paciente que não tem previsão de alta, eu não tenho estimativa desse paciente ir embora, qual dos dois eu vou ficar? Se não tem estimativa do paciente ir embora, então aqui eu tenho que colocar o preço da internação. Então, aqui ele vai continuar internado, então aqui vai mais R$1.400, certo? Tem infusão? Não tem, porque ele é subcutâneo. Então, 1.400 com 1.446 vai sair 1.846. 1.846 comprado a 1.808, eu fico com quem? Eu fico com esse. Tudo bem, Ana? Deu para acompanhar aí, ok? Sim, perfeito. Gabriel, que você tinha falado aquela hora que era para ficar com ele, tudo bem? Ricardo, estão vivos? Ok, professor, tudo ok. Então, vamos lá. Esse aqui é um outro tipo de custo, tá? Custo-efetividade. Então, vou avaliar o custo versus, desculpe, a efetividade daquele medicamento. Então, vou comparar diferentes efetividades se os desfechos são os mesmos, aonde eu quero chegar, né? A gente falou de desfecho lá quando falou das vacinas. Qual é o desfecho que eu tenho, certo? Então, quando o tratamento é mais barato e tem melhor desfecho, a escolha é óbvia. O tratamento pode ser mais efetivo, porém mais caro. E aí a gente vai discutir alguns exemplos aqui. Então, eu tenho dois tratamentos aí. Eu tenho dois antipertensivos, o antipertensivo A e o antipertensivo B. Então, os dois, qual é o desfecho que eu quero? Diminuição da pressão arterial, é isso que eu quero. O antipertensivo A, ele custa R$2 por dia, tá? O tratamento. Não importa se é um comprimido, 2, 3, é R$2 por dia o tratamento com este antipertensivo A. O antipertensivo B, ele custa R$1 por dia o tratamento. Qual dos dois eu vou ficar? Olhando só para isso, não tem nenhuma discussão. Eu fico com o antipertensivo B, porque ele é muito mais barato. Ok? Metade do preço. Mas quando eu vou olhar a efetividade, a eficácia desse medicamento, eu sei que o antipertensivo A, ele reduz a pressão em 10 milímetros de mercúrio. Ou seja, se eu pegar R$2 e dividir por 10, para cada milímetro de mercúrio que eu reduzo na pressão, eu gasto 20 centavos. Este daqui, ele reduz 4 milímetros de mercúrio. Se eu pegar 10 e dividir por 4, eu gasto 25 centavos para cada milímetro de mercúrio que eu reduzo na pressão desse paciente. Então, custo efetivo, qual dos dois é melhor? Qual dos dois acaba farmacoeconomicamente sendo melhor? O antipertensivo A, porque eu gasto menos para reduzir a mesma quantidade de pressão do que eu tenho o outro. Então, comparando 1 milímetro de mercúrio daqui com 1 milímetro de mercúrio daqui. Comparando um com o outro, eu gasto menos com o antipertensivo A. Ok?
Custo-utilidade. Custo-utilidade, o que a gente vai avaliar custo-utilidade? Gente, só vou esperar mais uns 2 minutos, porque tem 10 pessoas a menos do que estava lá naquela primeira parte da aula. A gente já inicia.
Vamos lá, gente, vamos retomar aí. Então, análise de custo-utilidade. Análise de custo-utilidade, eu vou avaliar a qualidade de vida do paciente, tá? Então, o que que eu quero que vocês pensem? Vamos pensar nessa figura aqui. O que que eu tenho? Eu tenho uma figura da esquerda, essa foto da esquerda, o que que acontece? Esse paciente, nessa foto da esquerda, esse paciente vai conseguir viver durante 10 anos, ele vai ter 10 anos de vida. Só que 10 anos de vida nesta qualidade aqui. Ok, está entubado, vai estar com restrição de movimento, está sedado, quer dizer, está usando uma diálise, está recebendo sangue, está com uma parafernália de equipamentos aqui ligados a esse paciente. Então, esse paciente vai conseguir viver 10 anos, mas com uma qualidade de vida muito baixa, um score muito baixo, um score de 0,1. Já essa paciente vai conseguir viver apenas 4 anos, mais 4 anos, porém ela vai ter uma qualidade de vida, quando comparado a este paciente, muito melhor. O score aí que ela tem de meio. Então, se eu pegar, multiplicar o 4 para o meio, vai dar 2. 10 por 0,1 vai dar 1. Essa multiplicação significa que seria como se esse paciente aqui da esquerda aqui, esse paciente tivesse 1 ano de vida saudável. Quali significa 1 ano de vida saudável. Então, é 10 anos que vai viver, mas com uma qualidade bastante baixa. Multiplica um pelo outro, vai ter 1 ano de vida saudável. Esta paciente aqui, 4 multiplica por meio, é como se ela tivesse 2 anos de vida saudável. Embora essa paciente viva bem menos do que este paciente aqui, mas ela tem uma qualidade de vida melhor. Então, a gente tem que avaliar, a gente tem estudos, não são estudos fáceis de serem feitos, mas tem estudo farmacoeconômico que ele avalia a qualidade de vida. Então, eu vou mostrar alguns exemplos aqui para vocês. Então, o que que eu tenho? Eu tenho 2 antidepressivos, antidepressivo A e antidepressivo B. Então, o antidepressivo A, eu sei que ele custa por dia de tratamento R$ 1,30. O antidepressivo B, ele custa R$ 2,50. O que isso significa? Significa que o antidepressivo B é praticamente o dobro do preço do A. Eu olhar somente, de novo, o preço do medicamento. A gente cansou de falar já que farmacoeconomia não é olhar o preço do medicamento. Ok? Então, eu olhando somente o preço do medicamento, eu vou dizer que eu fico com o antidepressivo A, porque o antidepressivo A é muito mais barato do que o antidepressivo B, é quase metade do preço. Só que o que acontece é o seguinte, com o antidepressivo A, eu tenho lá aquele anos de vida saudável, eu consigo ter 10 anos de vida saudável, enquanto com antidepressivo B eu tenho 24 anos de vida saudável. Tá? Aquela multiplicação, 20 vezes meio deu 10, 30 vezes 0,8 deu 24. Tá? Quanto custa o tratamento? O tratamento para o antidepressivo A, ele custa R$ 474,50 o custo anual, e esse daqui custa R$ 912,50 o custo anual desse tratamento. Se eu pegar 912,50 dividir por 24, eu vou ter este valor. 474,50 dividido por 10, eu tenho esse valor. Então, como é que a gente faz uma leitura, uma interpretação de um estudo de qualidade de vida? Eu vou olhar só o resultado final aqui. Então, o resultado final significa, o que é um quali? Lembra lá, um quali é 1 ano de vida saudável. Então, para cada ano de vida saudável, eu gasto com o antidepressivo A R$ 47,45. Com o antidepressivo B, eu gasto R$ 38,02. Então, qual dos dois é melhor eu ficar? O antidepressivo B, porque o antidepressivo B dá uma sobrevida maior do que o antidepressivo A. Tem um score de qualidade de vida maior do que o antidepressivo A. Embora o custo unitário, o custo por dia, seja menor, mas ele tem muito mais anos de vida saudáveis aí que a gente consegue ter. Custo-benefício. Vamos fazer um outro exercício de custo-benefício. Imaginando
imaginando que nenhum de vocês seja da área da saúde, imaginando que nenhum de vocês trabalham, que estão estudando, que entendam da área da saúde. Pensando em vocês como um diretor de empresa, como dono de uma empresa. O dono de uma empresa, eu vacino ou não as minhas pessoas contra a gripe? No modo geral, o diretor da empresa vai falar, eu vou vacinar, se ele não entende nada de saúde, vacinar, vou gastar dinheiro para vacinar as pessoas, vou gastar grana, porque ele vai ter que pagar por uma vacina, certo? Eu não vou vacinar ninguém. Se ele tiver um pouquinho de conhecimento ou pensar um pouco se vale a pena ou não vacinar, então o que ele tem que pensar, gente? Espera aí. Se eu vacinar as pessoas contra a gripe, o que significa? Essas pessoas não pegarão gripe. Se não pegarão gripe, o que acontece? Essa pessoa não vai para o médico. Não vai para o médico, não vai pegar um atestado. Não vai pegar um atestado, não vai faltar no emprego. Então, eu preciso saber até que limiar que eu chego, se vale a pena ou não vacinar as pessoas. Então, começa aí. Eu vacino ou não essas pessoas contra a gripe? Então, inicialmente, eu tenho que avaliar todo o custo e benefício que eu tenho associado a essa alternativa. Vou avaliar tudo isso. E aí eu vou verificar qual a alternativa que maximiza a diferença entre o benefício e custo. Traz a maior diferença aí. A empresa ela já sabe o quê? Que se ela vacinar, o que ela espera é que tenha o menor número de faltas. Então, essa empresa, ela tem um histórico, né? Ela tem um histórico dela, de para cada 1.000 indivíduos, de cada 1.000 colaboradores dela, 100 deles, ou seja, 10% dessas pessoas pegam gripe. Tá? Então, tentem acompanhar o raciocínio aqui, a gente vai fazer algumas contas agora, tá? Então, 10% daquela população dela, daqueles trabalhadores, eles pegam gripe. Então, de cada 1.000 funcionários, 100 pegam gripe. E esses 100 que pegam gripe, eles faltam 5 dias no trabalho, tá? Então, esses 100 que pegaram gripe, faltaram 5 dias no trabalho. Pegaram um atestado lá de 5 dias. Então, o que isso significa? 100 funcionários com gripe, pegando 5 dias de atestado, porque faltou no trabalho, então isso dá 500 dias parados por ano. 500 dias parados por ano, o dia do trabalho, um valor aleatório aqui, custa R$70 um dia de trabalho, significa que 500 vezes 70 dá 35 mil. Se a pessoa não veio trabalhar, ela está com um atestado, o que significa? Eu vou ter que pagar para aquela pessoa um salário. Vou ter que pagar um salário para aquela pessoa sem ela ter trabalhado. Então, eu tenho uma perda nisso daí, porque a pessoa não produziu. Então, eu estou pagando para ela sem ela ter prestado um serviço para mim. Então, isso eu gastei R$35 mil que eu paguei em salário para cada 100 pessoas lá, certo? Então, o que eu tenho que saber? Se eu gastar com essa vacina menos de R$35 mil, beleza, eu vacino as pessoas. Se eu gastar mais do que R$35 mil com a vacina, para que eu vou vacinar, gente? Vou vacinar nada, vou vacinar para quê? Ele não vindo trabalhar, eu gasto menos que ele falte no trabalho, ok? Então, vamos lá. Primeira coisa, vamos imaginar que essa vacina tem uma eficácia de 100%. Isso é real? Não, não é real, tá? Imaginando, porque nem tudo tem 100% de eficácia. Nós falamos das vacinas do Covid aí, ok? Mas imaginando, para ficar uma conta mais fácil, porque depois a gente vai fazer a outra complicada. Imaginando que essa vacina tem uma eficácia de 100%. Significa todo mundo que for vacinado, ninguém vai pegar gripe. Se eu tenho a informação de que a vacina custa R$20, quando eu falo custo, gente, já está embutido o preço da seringa, da agulha, do álcool, do algodão, da enfermagem que vai fazer a aplicação, está embutido o custo de tudo aí. Então, já estou dizendo que custa R$20 cada vacina. Quem eu vou vacinar? Vou vacinar todos os meus colaboradores. 20 vezes 1.000, quanto que eu vou gastar com a vacina? 20 mil. Ninguém vai pegar a gripe, porque a eficácia é de 100%, então significa o quê? Vale a pena ou não vale a pena vacinar? Sim, vale muito a pena, porque
eu estava lá perdendo lá os 35 mil aqui que eu tinha que pagar de salário porque essas pessoas não vieram trabalhar. Então, eu ainda tenho um lucro aí de 15 mil reais. Então, vamos vacinar sim. Porém, as vacinas não têm 100% de eficácia. Se a vacina não tem 100% de eficácia, vamos fazer uma conta aqui que vai dar um pouquinho de nó aqui. Vamos fazer uma conta que essa vacina seja uma eficácia de 60%. Quanto custa uma vacina? R$20. Ela tem uma eficácia de 60%. Eu sei quem vai pegar a gripe e quem não vai? Eu não sei. O que eu tenho que fazer? Tenho que vacinar todo mundo. É a mesma coisa do Covid. Vou vacinar quem? Tenho que vacinar todo mundo. Porque a gente não tem vacina para dar para todo mundo. Mas todo mundo vai ter que tomar vacina para Covid aí. Então, o que ele tem que fazer? Ele vai ter que vacinar todos os colaboradores. Então, com a vacina, somente com a vacina, ele vai gastar R$20 mil. Porém, eu estou dizendo que a vacina tem uma eficácia de 60%. Quantos pegavam gripe? Pegavam 100 colaboradores, pegavam gripe de cada 1.000 funcionários. Lembra lá no comecinho? 100 é 10%. 100 pegavam gripe de cada 1.000 colaboradores. 100 ficavam gripados. Se eu tenho uma eficácia de 60%, desses 100, quem vai pegar gripe? Somente 40 funcionários, que é 60% de eficácia. Aqueles 100 que ficavam gripados, eu tenho uma eficácia de 60%, então 60 não pegarão gripe. Os 40 vão pegar gripe. Essa continha não é difícil de fazer, mas tem que entender de onde saiu esse 40. Então, 40 pessoas vão pegar gripe. 40 vezes 5 dias que eles vão faltar por ano são 200 dias parados. 200 dias parados, R$70 o valor do dia útil, 200 vezes 70, 14 mil que eu vou dar de salário para ele porque ele não veio trabalhar. Então, o que eu tenho no final? Eu gastei R$20 mil para vacinar, então 20 mil para vacinar todo mundo, e mais 14 mil que eu estou dando de salário para ele, eu estou pagando o salário para ele sem ter trabalhado. 20 com 14 é 34. O que isso significa? Que se a vacina tiver eficácia de 60% para cima, vale a pena vacinar. Se a eficácia da vacina for inferior a 60%, significa que eu vou ter mais gente pegando gripe. Se for inferior a 60%, esse número vai ser maior, essa conta vai ser maior, não vale a pena eu vacinar essas pessoas. Ok? Ficou claro? Tá? Então, nunca vou ter uma vacina de 100%. Mas eu vou ter que saber qual é o limiar. Gente, isso daqui é exatamente o que o governo faz. O governo está vacinando por quê? Por que tem vacinação contra a gripe? Ele vacina contra a gripe porque ele ama a população. É porque o gestor lá, porque o Ministério da Saúde, porque sei lá eu quem lá, ele acha que é importante porque ele adora a saúde pública. Sim, ele pode adorar a saúde pública, mas quanto custa isso, gente? Por que ele vacina? E por que tem um protocolo de vacina? Vamos começar primeiro com idoso. Por que idoso? Que é a mesma coisa da Covid, gente. É exatamente o que acontece com a Covid. Por que com idoso? Porque o idoso é o paciente mais suscetível. Agora a gente tem todo o pessoal da faixa etária menor aí pensando em Covid. Mas gripe, por que o idoso? Porque, gente, um idoso que pegou gripe, ele pode evoluir para uma pneumonia. Quanto custa tratar um paciente idoso com uma pneumonia? Esse paciente vai internar, vai custar caro. Um paciente mais novo, dificilmente ele interna por conta de uma gripe, ok? Então, essas são coisas importantes que a gente tem que avaliar. É exatamente esse tipo de estudo que é feito, que pode ser feito, que é feito no Ministério da Saúde para fazer a avaliação de uma nova tecnologia ou não. Eu vou incluir esse medicamento para dar de graça para a população? Sim ou não? Esse medicamento vai fazer parte da farmácia popular? Esse medicamento vai fazer parte da dose certa? Gente,
Por que ele não coloca os novos antidiabéticos orais aí no programa Farmácia Popular? É muito caro. E será que a eficácia dele é tão boa, tão maior do que aquele outro? Então, tudo isso são coisas que a gente discute, tá? Então, a gente tem dentro do Ministério da Saúde, tem um grupo bastante grande que faz avaliação de tecnologia em saúde, tá? Então, ele faz esses estudos para avaliar se vale a pena ou não padronizar, se vale a pena ou não trabalhar com aquele medicamento, certo? Então, eu tenho aqui alguns exemplos, sei lá avaliação econômica e impacto orçamentário do manejo dos distúrbios hematológicos relacionados ao tratamento oncológico. Então, quanto custa tratar esse distúrbio hematológico? Qual medicamento eu vou tratar? Qual medicamento é melhor ou menor? Aqui, ó, avaliação da qualidade de vida. A gente falou de qualidade de vida agora há pouco. Como que é a qualidade de vida, ansiedade e depressão durante o tratamento quimioterápico de mulheres com câncer de mama? Então, tudo isso são estudos extremamente importantes que o Ministério da Saúde faz, todos, né, os países têm isso daí, para fazer avaliação, por que eu dou esse medicamento de graça, eu não dou, põe esse medicamento no SUS, não põe esse medicamento no SUS, né? Às vezes ele até sabe que farmacoeconomicamente ele é viável, mas às vezes ele não tem grana para inserir, né? Ele sabe que farmacoeconomicamente ele é viável, mas tenho grana, não tenho grana para colocar tudo isso, para comprar. A gente sabe, de repente, que entre, sei lá, uma infecção urinária, o melhor é você pegar uma quinolona de última geração, né? Porque você vai tomar um comprimido por dia, somente durante 5 dias, o tratamento é bem tranquilo, tal, do que tomar aquele outro que você tem que tomar 2, 4 comprimidos por dia durante 10 dias, só que eu tenho grana para comprar ou não tenho grana para comprar. Então, são coisas bastante importantes. Aqui são algumas dicas que eu tenho, alguns livros que existem, né? Então, quem quiser saber bastante de farmacoeconomia, então esse Marcos Bose Ferraz, eu já fiz curso com ele, tá? É um cara é um cara fantástico, ele está muito envolvido dentro do Ministério da Saúde, tá? Muita gente que eu fiz curso foi trabalhar no Ministério da Saúde, foi trabalhar na Anvisa aí, depois do curso dele, mas a Anvisa acaba contratando muita gente como temporário, tem bastante gente temporária na Anvisa, então você vai trabalhar lá, vai trabalhar 2 anos, vai para Brasília, fica 2, 3 anos e depois eles te dispensam, porque é um contrato temporário. Então precisa avaliar o que você quer da vida ou não. Mas, enfim, é um cara super bom, ele faz muito estudo farmacoeconômico para o próprio Ministério da Saúde, ele faz estudos farmacoeconômicos, tá? É um professor da Escola Paulista de Medicina. Um outro livro aí, né, que ele fala como é que você faz análise de custo-efetividade, que é o principal custo que a gente estuda, o farmacoeconômico que a gente tem. Esse livro aqui tem na biblioteca da faculdade. Eu gosto dele, é um livro um pouco cansativo de ler, mas é um bom livro, é um bom livro. Aqui é uma revista de farmacoeconomia que eu tiro muitos trabalhos para fazer, tá? Outros livros que a gente tem aí, outros periódicos que a gente tem, que hoje a gente puxa tudo pela internet. E para a gente poder finalizar a parte de farmacoeconomia especificamente, deixa eu ver, esse é o último slide. É assim, eu sei que vocês depois têm que fazer, no último ano, vocês têm que fazer um monte de relatório, tem que fazer os estágios, tem que fazer horas complementares aí de estágio também, ok? Então, quem tiver interesse, entra no site da ISPOR, tá? A ISPOR é uma sociedade internacional que cuida de farmacoeconomia, e ela tem uma parte aqui no Brasil, ela tem uma sede aqui no Brasil, e dentro da ISPOR, vocês conseguem entrar lá, se cadastrar, e fazer um curso aqui dentro da ISPOR e fazer um curso de graça, tá? Vocês conseguem lá fazer um curso de graça que ele emite um certificado. Eu vou fazer uma provinha e ele emite um certificado. Tá? Uma prova é fácil, além do que você consegue fazer a prova olhando até o próprio conteúdo teórico, tá, gente? Você baixa o conteúdo teórico, vai fazendo a prova online, que é o que vocês estão fazendo basicamente hoje, tudo online, né? E vocês conseguem fazer isso aí e isso é de graça, tá bom? Ok, sim, aí é fácil, Guilherme, eu concordo plenamente com você, Guilherme.
É fácil, mas tem coisas bem interessantes. Parte da aula que eu dei para vocês, uma parte eu tirei daí. É uma sociedade bastante importante. Eu já mandei trabalho para essa sociedade, eu tenho trabalho de aluna, que foi do Santa, que eu fiz orientação, e o trabalho foi aprovado nos Estados Unidos, né, no Congresso americano. A gente mandou o trabalho em inglês, o trabalho foi aprovado e foi apresentado o trabalho lá no Congresso americano, tá? Então, é um trabalho que eu desenvolvi com uma aluna do Santa mesmo aí. A gente fez o estudo farmacoeconômico na cessação do tabagismo, né? Então, o que usa? Usa goma de nicotina, usa os Champix, que custa uma fortuna, o que era melhor, farmacoeconomicamente era melhor ou pior, tá? Para finalizar, falar de farmacoeconomia, gente. Farmacoeconomia, você quer ganhar dinheiro na indústria, vai fazer farmacoeconomia. Tá? Dica para aluno. Porém, farmacoeconomia deu para perceber, eu espero que vocês tenham percebido que não é fácil fazer farmacoeconomia. Conhecer daqueles cursos, fazer estudo de qualidade de vida, como é que eu vou calcular aquela qualidade de vida, aquele quali, né? Eu lembrar que eu tenho que ver esse custo direto, custo indireto, custo intangível, quais são os custos que eu tenho que avaliar. Então, assim, gente, é uma porta que se abre na indústria. Ainda hoje, embora isso já tenha um bom tempo, mas ainda hoje a gente tem pouquíssimas pessoas no nosso país que fazem farmacoeconomia, fazer farmacoeconomia. Então, a indústria ela é sedenta por profissionais que trabalhem na área de farmacoeconomia. Tá? Então, quem tiver interesse, efetivamente, procura o professor Mário, lá que eu dei o nome dele no livro, vai procurar fazer curso, você vai investir uma fortuna. Os cursos do professor Mário custam uma fortuna. Eu fiz 2 cursos com ele, paguei uma fortuna. Mas era meu interesse porque eu queria aprender sobre o assunto porque eu gosto, não porque eu fosse trabalhar na indústria. De repente até poderia ir, mas não era exatamente o que eu queria, tá? Não era o que eu estava procurando. Você vai gastar uma fortuna, mas são poucas pessoas que conhecem, que trabalham com este assunto e que dominam o assunto. Além do que, a gente sempre fala que qualquer coisa melhor do que congresso, melhor do que curso, é o corredor do congresso, os contatos que você tem no curso. Então, você faz um curso com o professor Mário, você se destaca nesse curso, o que acontece, gente? Você se destaca no curso, se ele tiver que indicar alguma indústria, que ele vive em contato com as indústrias do Brasil inteiro, já que ele é do Ministério, pedir indicação de alguém para fazer estudo farmacoeconômico, ele vai indicar quem? Ele vai indicar quem ele conhece. A mesma coisa eu digo de mim, certo, gente? Ninguém é obrigado a assistir minha aula, participar, mas, enfim, sempre eu, como dou aula, e como eu estou aqui dentro do HC, que muita gente me conhece, vira e mexe o pessoal apresenta. Vocês podem pensar que não, mas vira e mexe eu recebo. Olha, Walter, eu estou aqui com um currículo de uma pessoa que disse que estudou com você, você conhece, o que você tem para me dizer dessa pessoa? Ele foi seu aluno, você gostou dele, você não gostou dele? Então, isso é o mundo que a gente tem. Cada um faz uma opção. Não estou dizendo que ninguém tem que ser um alienado, não é isso. Eu, por exemplo, nunca fui nenhum alienado, mas eu sempre quis estar no meio lá, porque é importante a gente ser conhecido, que a gente não sabe o dia de amanhã. Ninguém sabe o dia de amanhã. Vocês não sabem se amanhã vocês vão precisar trabalhar em A, trabalhar em B, trabalhar em C, o que vocês vão trabalhar. Mas estou dando algumas dicas para escolher. Quem gostar, por exemplo, de farmacoeconomia, gostar de conta, gostar de matemática, gostar de farmacoeconomia tem uma coisa muito pesada de política por trás, né? E não é só farmacoeconomia, não pense em economia como matemática pura, não. Ela tem muita coisa por trás disso daí, não é matemática pura, não. Tem uma análise de dados muito grande aí que tem que ser feita e pouca gente sabe fazer isso, pouquíssima gente sabe fazer, tá bom? E aí, com isso, a gente encerra esse conteúdo deste semestre. Então, esse aqui foi o último slide aí do conteúdo. A nossa última aula vai ser semana que vem. A última aula é semana que vem. E na semana que vem eu vou dar um trabalho para ser feito em sala para quem estiver assistindo aula. Quem não estiver assistindo aula, I'm so sorry. Então, semana que vem vai ter um trabalho que eu vou dar durante a aula para fazer e me entregar no mesmo dia.
Não sei se a gente vai conseguir ficar sem fazer prova este bimestre, igual a gente ficou o bimestre passado, porque eu dei pouco trabalho para vocês, a gente teve poucas aulas, né? Na verdade, depois da P1 aí. Então, a gente teve pouca aula, então não sei se a gente vai conseguir ficar sem prova. Talvez a gente faça Não, uma professor, acho que prova, mas eu vou consegue juntar sim. outra Tenho parte. fé. Consegue não, meu. Porque aí o que acontece? Se eu tiver que fazer isso, eu vou ter que dar um trabalho semana que vem, vai fazer 5 pontos. Aí, coitado de quem por algum motivo Nossa, não professor, assistiu. eu já estava me preparando para o trabalho hoje, né? Porque acabou a matéria. Eu também. Ema, cada um com seus Já falei aqui problemas. no grupo já, gente, vai dar trabalho, acordem aí. Bem feito, caiu do cavalo. Por isso que a sala tá cheia, 50 e poucos. Eu nunca vi tanto aluno querendo assistir a aula. E o povo manda mensagem: cadê a aula? Cadê o link? Cadê não sei o quê? Eu sabia que tinha alguma. Então é você quem causa isso, né, Gabriel, na turma, né? Já percebi, né, Gabriel? Você que é o causador de tudo aí, do tumulto começa com você, né? Pois não. Então, assim, gente, é sério, tá? Brincadeiras à parte, então a gente terminou o conteúdo, porque eu não vou entrar com novo conteúdo para uma aula só. Semana que vem é a nossa última aula. Eu vou dar um trabalho, só que esse trabalho que eu vou dar semana que vem não vai dar para fechar nota, porque eu dei poucos trabalhos esse bimestre. Então, depois a gente vai combinar, a gente combina na semana que vem um dia da prova. Tá? A prova no mesmo esquema aí, tá? Como será a prova? Isabela, o futuro a Deus pertence, tá? Então, senta, espera, vai rezando, entrega para Jesus Cristo, faz a vela de 7 dias, 10 dias, 15 dias aí, ok? E vai sair, uma hora sai. Eu tenho milhares de provas prontas, tá? Mas eu não fiz prova porque eu pensei que talvez até desse para a gente fazer o mesmo esquema do bimestre passado. Mas, infelizmente, não vai dar, Irlanda. Eu não vou conseguir dar trabalho, porque eu acho muito chato. Eu acho que tem que privilegiar quem está assistindo a aula, mas, de repente, quem não está, eu vou dar um trabalho valendo 5 e a pessoa não veio, aí fica bastante complicado. Mas eu penso com carinho, e aí, semana que vem, a gente vai ter só o trabalho. Então, a gente começa a aula com o trabalho que eu vou liberar para vocês, vocês fazem o trabalho e vão me entregar durante o período de aula. Então, eu libero o trabalho tipo 8 horas da noite, vocês me entregam o trabalho até 9h30, a resposta do trabalho. Como vai ser? Não sei. Se vai ser em grupo, vai ser em dupla, vai ser sozinho, também não sei. Deixa eu pensar um pouco sobre isso e aí a gente discute, tá bom? Alguém ia falar alguma coisa? Ó a bebezinha do Walter. Fazer o quê, senhor? A bebezinha do Walter ali na câmera, professor. Eu não entendi. Não sei o que do Walter. Bebezinha. Tá, agora eu entendi. É que você falou Walter, eu tô pensando em mim, né? Agora eu vi. Nossa, que linda! Bem diferente de você, graças a Deus, né? Tem eu, professor, mas eu sou o Walter. Absurdo! Professor, ela é a minha cara, ó. Igualzinha. Na cara Coitada, não, não faz professor. isso com a menina. Coitada, ela não merece isso. Ela puxou a mãe, ó. Tá linda, parabéns. Tá Ela com tá quanto enorme, tempo ó. já? Olha que grandona, gente. É enorme. Como é que ela chama? Maria Laura. Ai, que Maria Laura, bonito lindinha, nome. Laura. Laurinha! Oi, bebê! Eu também acho lindo, principalmente no colo do pai, tá? Acho No colo lindo, do bem pai, longe de mim. Hoje ela faz 6 meses. Ai, que gracinha. Já tá dando um sono. Vai dormir, criatura. Vai dormir que seu mal é sono, vai. E deixa o pai e a mãe dormir depois, tá? Porque o pai e a mãe Ela precisam acorda dormir. 3 horas da manhã pra mamar. Que bom, ótimo. Já põe vocês para trabalhar. Eu continuo dormindo, é a mãe que dá. Então, tá bom, gente. Boa semana para todo mundo, tá bom? Parabéns pela menina aí. Tchau, professor. Boa noite. Boa noite. Tchau. Boa noite. Tchau, professor.